Olá, seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante. Estudaremos os direitos do consumidor em juízo agora. Então, nós estamos estudando e viemos estudando nas últimas aulas sobre o direito do consumidor, mas muito voltado para o aspecto material. Hoje nós estudaremos os aspectos processuais, os principais pontos dentro do processo civil, seja no direito individual ou no direito coletivo. A começar então por o direito coletivo, que está previsto no Código. Muitas das tutelas só são possíveis no âmbito coletivo, onde o consumidor ganha mais força, mais proteção pelo Código. Não que não haja mecanismos, ferramentas e garantias dentro do Código de Defesa do Consumidor para proteger individualmente o consumidor, mas às vezes essa briga não vale. Imagine que um fornecedor queira te vender um produto por R$ 10 mais caro do que foi anunciado. E você fala, não, mas toda oferta obriga o fornecedor, eu quero receber esse produto ao invés de R$ 40 por R$ 30 como você tinha me ofertado. Puxa, entrar com uma ação por conta de R$ 10 não é que você não tenha direito, mas é muito oneroso em termos de tempo, recursos, essa disputa. Então, muitas vezes é a tutela coletiva que vai dar mais respaldo ao consumidor. E é isso que a gente vai começar a estudar nesta aula. A começar pelo artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que inova o ordenamento jurídico, complementa a Lei de Ação Civil Pública ao conceituar os direitos transindividuais, os direitos coletivos, e traz três espécies: os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Vamos ler o que diz o artigo e depois vamos tecer algumas considerações. Artigo 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo, individualmente ou a título coletivo. Vejam então que aqui o Código possibilita a defesa individual, mas também no âmbito coletivo. E essa expressão coletiva aqui, esse termo coletivo, lato sensu, no sentido largo da palavra, porque tem o direito coletivo lato sensu e stricto sensu. Por quê? No direito coletivo, nós temos três espécies: direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Os três são direitos coletivos. Então, gera alguma confusão essa expressão direito coletivo, porque ela pode se referir aos direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos, mas também, como eu acabei de mencionar, tem uma das espécies que é direito coletivo em sentido estrito. Vamos ver como o Código conceitua esses três direitos coletivos. Vamos lá. Interesses ou direitos difusos são aqueles entendidos para efeito deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato. Bom, aqui algumas considerações, né? Transindividuais porque vai além do indivíduo, não pertence a uma só pessoa, mas a todos e ninguém ao mesmo tempo. Não é engraçado esse conceito? Porque quando viola um direito difuso, por exemplo, uma questão de direito ambiental, uma violação à natureza, olha, quem é afetado por isso? Todo mundo ao mesmo tempo, mas você não consegue quantificar o quanto cada um foi violado no seu direito. Então você não pode falar, ele foi violado no seu direito em tal parte, mas todos foram. Então é uma lógica em que abraça todo mundo, mas você não consegue quantificar e nem determinar quem são essas pessoas que foram atingidas por isso. Então, nos direitos difusos, você tem pessoas, o Código chama aqui de pessoas indeterminadas, mas a doutrina sugere que o melhor termo seria indetermináveis. Não dá nem para especificar quem foi violado ou teve seu direito violado por conta de um dano de natureza difusa. Para citar como exemplo, imagine uma publicidade enganosa ou abusiva. Ora, se aquela publicidade é enganosa e abusiva, não dá para saber quem assistiu, quem se sentiu violado e o quanto cada um foi.
Mas existe, como o código fala no inciso 1º, uma circunstância de fato, que é a veiculação dessa propaganda, que atinge todos ao mesmo tempo. Então, direitos difusos, pessoas indetermináveis, ligadas por uma circunstância de fato e que não é possível quantificar o quanto cada um foi atingido. Voltamos lá para o artigo 81. 2. Interesses ou direitos coletivos, e aqui entendam como coletivos em sentido estrito, né? Porque ele está especificando dentro daquele título coletivo uma espécie. Assim entendidos para efeito deste código, os transindividuais, até aqui muito parecido com os difusos, de natureza indivisível, novamente não dá para quantificar o quanto cada um foi afetado, e aí vem, agora muda um pouco, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária, e aí por uma relação jurídica base. Então percebam aqui que começa muito parecido com o direito difuso, é um direito transindividual, vai além do indivíduo, é de natureza indivisível, mas tem um detalhe agora. As pessoas estão ligadas ou para uma relação jurídica base entre si ou com um fornecedor. Por exemplo, um contrato. Imaginem uma cláusula abusiva num contrato em que nós pedimos para considerar essa cláusula nula. Vai afetar todos aqueles que estão ligados com o fornecedor por conta daquele contrato. Então, esta é a ideia do direito coletivo em sentido estrito. Você tem um grupo que está ligado ou entre si, como por exemplo uma associação de pais e mães de uma escola, ou ligados diretamente com o fornecedor por conta, não uma de circunstância de fato, como direito difuso, mas por uma relação diretamente entre si ou com o fornecedor. E 3. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos decorrentes de origem comum. Então, muitas vezes o que vai acontecer é que você tem lá uma série de pessoas que foram vitimadas individualmente, mas que você vai poder tratar isso no âmbito coletivo. Eu vou dar um exemplo que a doutrina traz para tentar explicar a diferença entre esses 3 direitos coletivos. E o melhor jeito para entender isso é pelo pedido de uma ação. Pelo pedido é que você consegue identificar se é um direito difuso, coletivo em sentido estrito ou individual homogêneo. Então imaginem, por exemplo, que foi veiculada uma publicidade na televisão chamando para que os consumidores fizessem um contrato com uma determinada empresa e que, a partir disso, vários consumidores tiveram seus direitos violados. O pedido para tirar essa publicidade do ar é direito difuso. Por quê? Porque são pessoas indetermináveis. Quem foi exposta a essa propaganda não dá para especificar. Então, a retirada do ar dessa propaganda é direito difuso. O direito coletivo em sentido estrito é considerar aquela cláusula abusiva e aí afetando todos que já assinaram ou que poderiam assinar esse contrato. E a devolução do valor eventualmente pago por cada consumidor seria individual homogêneo. Legal, professor. Entendi a diferença desses 3 direitos: difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Mas quem pode entrar com essa ação? Artigo 82 do CDC. Para os fins do artigo 81, que nós acabamos de fazer menção, parágrafo único, são legitimados concorrentemente, ou seja, qualquer um deles pode entrar com essa ação coletiva. O Ministério Público, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. E 3, as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos direitos e interesses protegidos por esse código. Principalmente aqui é o PROCON, né, o mais comum. E 4, associações legalmente constituídas há pelo menos 1 ano. Prestem atenção que isso pode cair no exame de ordem. Constituídas há pelo menos 1 ano e que não se incluem e que incluem entre os seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse código, dispensada a autorização assemblear. Então,
Além do Ministério Público, além do PROCON e dos próprios entes federativos, podem associações entrar com as ações coletivas de consumo. No âmbito do direito do consumidor, a gente não costuma usar a expressão ação civil pública, a gente usa ação coletiva de consumo. E essa ação coletiva de consumo, então, pode ser proposta por uma associação, mas tem o requisito: ela precisa ser constituída há pelo menos um ano e tem que ter lá nos seus objetivos do estatuto a defesa do consumidor. Se isso acontecer, depois de um ano ela pode. E não precisa de uma assembleia específica para propor ação, desde que esteja previsto isso no estatuto. Eventualmente, o juiz pode dispensar esse requisito de estar constituída há um ano quando se justificar diante do caso concreto. Houve um acidente, uma queda de avião, uma coisa muito específica, e aí se cria essa associação, por exemplo, das vítimas daquele acidente para propor a ação. Mas isso é a exceção. A regra é que tem que estar constituída há pelo menos um ano. Nesse sentido, vamos ler o parágrafo 1º do artigo 82. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, quando houver esse interesse social, for um dano de grande repercussão, de interesse coletivo, aí pode dispensar esse período de pré-constituição e aí ajuizar diretamente a ação, essa associação. Legal, professor. Tá, entendi quem pode entrar com essa ação, que tipos de direitos que estão sendo protegidos e onde ajuiza essa ação. Vamos para o artigo 93 do CDC. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa da justiça local. 1. No foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. Então, se for uma questão local, que aconteceu num município específico, então naquele município foi comercializado um lote de produtos e que as pessoas passaram mal, morreram por conta daquele produto, então é naquela comarca que deve ser ajuizada a ação, onde ocorreu o dano. Mas pode ser que o dano não seja local, ele seja maior do que isso. Voltamos para o artigo 93. No foro da capital do estado ou no Distrito Federal para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do processo civil aos casos de competência concorrente. Então, se for um dano que atinja várias cidades de um estado, aí vai na capital desse estado. E se for de âmbito nacional, no Distrito Federal. E não pode esquecer que se a União estiver nessa ação na condição de autora, ré, aí vai para a competência federal essa ação, tá bom? Por isso que o caput já falava, ressalvada a competência federal. Lá no artigo 109 da Constituição, trata dos casos em que a competência é federal, mas em geral é os casos que a União esteja na condição de autor, a ré, ou esteja envolvida ali uma autarquia ou empresa pública federal. Outro detalhe importante sobre essas questões processuais é o artigo 88 do CDC, que, como regra, veda a denunciação da lide. Se vocês se lembram, quando nós falamos de responsabilidade pelo defeito ou fato do produto ou serviço, nós vimos que eventualmente o consumidor pode ajuizar a ação contra o comerciante se for um problema de má conservação. Mas o comerciante pode alegar que não, olha, foi um problema do fabricante. Mas ele não pode denunciar a lide para trazer o fabricante nesse caso. Eventualmente, ele vai ter que entrar com uma ação de regresso para não prejudicar o consumidor. Vamos ver o que diz o artigo 88. Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, então pode entrar com uma ação específica, facultada a possibilidade de prosseguir nos mesmos autos, ou seja, pode continuar no mesmo processo, ao final desse processo, depois que indenizou o consumidor, vedada a denunciação da lide. Então não pode interromper o processo para trazer outro, eventualmente, fornecedor, a não ser que seja favorável ao consumidor, ele autorize isso. Mas se ele fala, não, vai seguir só contra o comerciante,
que siga só com o comerciante. E se depois ficar demonstrado que é responsabilidade do fabricante, este comerciante, numa ação de regresso, cobre lá do fabricante. E por fim, no que diz respeito à tutela individual, onde eu devo entrar com essa ação? Vocês sabem que a regra do Código de Processo Civil é que é o domicílio do réu a competência. Claro, tem casos específicos em que o Código vai estabelecer regras próprias, quando envolver bem imóvel, em questões de direito de família, de alimentos, de menor, tem regras próprias. E aqui também tem uma regra própria, e vamos ler o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo nos dispostos no capítulos 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. Aí vem o que nos interessa. A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Então, se for mais vantajoso para o consumidor ajuizar a ação em seu domicílio, assim deve ser proposta. Ele não precisa se deslocar até onde fica a sede da empresa. Sabe como que na década de 90, quando surgiu o código, era muito comum algumas empresas que tinham suas sedes ou suas fábricas lá em Manaus colocarem num contrato de adesão uma cláusula de eleição de foro, aquilo que você escolhe onde deve ser proposta a ação, e colocava lá o foro de Manaus. Aí você comprava em Santa Catarina uma televisão, tinha que entrar no foro de Manaus. E aí os tribunais e a doutrina entenderam de que é uma cláusula abusiva, né, porque ela fere esse direito do consumidor de poder ajuizar no seu domicílio. Né? Então não vai violar aquilo pacta sunda servanda. O consumidor ainda pode propor a ação em seu domicílio. Se for mais vantajoso para ele, em regra até poderia propor essa ação também no domicílio do réu, mas aí teria que demonstrar por que seria mais vantajoso. Mas como regra é no domicílio do próprio consumidor. Tá bom? Muito bem, nos vemos na próxima e última aula que trataremos sobre o superendividamento. Até mais!